Thales. Todos estão me ouvindo, ok? Minha aula hoje é sobre otite média crônica e colesteatomatosa. Eu sou o R3 do Hospital de Base. Então, falando um pouco sobre o que é a otite média crônica e colesteatomatosa, ela é o espectro mais agressivo das otites médias crônicas, e, por definição, ela é um acúmulo de queratina esfoliada na orelha média ou em outras partes pneumatizadas do osso temporal. A incidência dela varia. Isso aqui é uma incidência em estudos americanos que varia de 3 em 100 mil em crianças e 9 para 100 mil em adultos, tendo leve predomínio em brancos e do sexo masculino. Ela pode ser classificada, a OMC colesteatomatosa, em classificação entre congênita, que são os mais raros, seriam de 1 a 2%, que seriam por restos epiteliais na orelha média, quando a gente tem uma membrana timpânica intacta, sem história de infecção e, principalmente, uma perda auditiva em criança. Mas leva muita gente a pensar em colesteatoma. E os adquiridos, que podem ser, no caso, primários, que são provenientes das retrações timpânicas, ou secundários. Seriam secundários realmente é uma perfuração marginal da membrana timpânica. Quanto à localização, eles podem estar confinados à parte flácida, no caso seriam os aticais, uma localização mesotimpânica posterior, que seria na parte extensa da membrana timpânica, que seria no quadrante póstero superior da parte extensa, e epitimpânica anterior, que seria cranial e anteriormente a cabeça do martelo. Quanto à sua etiopatogenia, ainda é incerto, ainda tem muito, não é esclarecido, ninguém bate o martelo quanto a isso, mas tem várias teorias e algumas são mais aceitas que as outras. Então, a gente pode ter os congênitos, né, que seria uma falha da involução da formação epidermóide ali na orelha média, resultando em acúmulo dessa queratina esfoliada na orelha média. De implantação, que seria no caso dos pós-traumáticos, que seriam acidentais ou iatrogênicos. Metaplasia, que seria uma metaplasia escamosa desse epitélio respiratório, que normalmente não é escamoso, né? Por migração desse epitélio escamoso do conduto aditivo externo e perda do mecanismo de inibição por contato das células, gerando uma deposição e um crescimento maior ali dessas células, proliferação dessas células e de queratina. Ou por hiperplasia, que seria uma invasão do espaço subepitelial e da lâmina própria da parte flácida por células basais queratinizadas. Na verdade, o que você tem hoje é que tem uma teoria que seria a teoria do contínuo, que seria a teoria de que todos os espectros de otite média crônica estariam reunidos em uma fase contínua de evolução, onde a otite média colesteatomatosa seria a maior. Um dos fatores mais envolvidos nessa teoria seria principalmente as disfunções tubárias, gerando essas retrações de membrana timpânica, posterior perfuração, a invaginação dessas células e posterior acúmulo de queratina, e também classificado como, quando tem, por exemplo, a perfuração marginal, esse epitélio migra e com a permanência dessa disfunção tubária, ele gera a manutenção desse ambiente que vai gerar a proliferação dessas células. Então, ele trata como se fosse um contínuo, onde a otite média crônica simples está ali no meio e seria já uma parte irreversível da perfuração, que ela já foi coberta por células dos dois lados, né? Então não tem como essa perfuração geralmente fechar espontaneamente, e sendo a mais grave delas, o colesteatoma. O quadro clínico, a gente vai ter principalmente otorreia, que geralmente não é profusa, vai ter um odor fétido clássico, né, da otorreia, dos colesteatomas, com uma coloração amarelada. Uma perda auditiva, que é comum no momento do diagnóstico, e vai ser ali proporcional ao comprometimento do sistema tímpano-auricular, e vai ser, como eu disse anteriormente, o sintoma mais importante na forma congênita. Eu posso ter essa perda auditiva, assim, posso ter um efeito que é chamado de efeito Columella, colesteatoma columella, que vai gerar uma falsa, o paciente vai ter uma audição melhor por conta do efeito de massa, apesar de poder ter erosões grandes na cadeia oscular. Então, não é sempre que a gente vai encontrar uma perda auditiva tão alta, assim, tão grave. Pode ter sangramento, otalgia, também causar vertigem, cefaleia, zumbidos e paralisia facial periférica, dependendo da extensão e do grau de erosão das estruturas adjacentes ali à orelha média. No exame físico da otite média crônica, colesteatomatosa, a gente vai achar, principalmente na otoscopia,
retrações aticais, descamações epiteliais, que a gente vai ver as lamelas do colesteatoma, atelectasias ou bolsas de retração da membrana timpânica e otorreia. Na audiometria, que eu coloquei no exame físico, mas é complementar, vai ser utilizada sempre no acompanhamento. Perdas maiores que 40 decibéis vão indicar ali para a gente descontinuidade da cadeia oscular, mas como eu disse, tem aquela ressalva, né, do efeito de massa. Vai ser uma desacusia condutiva de grau variado, podendo ser também mista. No caso dessa perda mista, aquele ambiente ali inflamatório que vai gerar aquelas células ali, aquelas citocinas, a médio e longo prazo vão causar também uma lesão da orelha interna. Então, ela passa a ser não só mais uma perda auditiva condutiva, passa sendo a ser mista, porque vai ter uma perda da via óssea também. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né? Aqui a gente tem uma retração atical, e aqui a gente já pode ver o colesteatoma formado. Aqui também lamelas de colesteatoma, um pólipo, bastante a orelha média aqui preenchida, né, por líquido, e o colesteatoma aqui também presente. Quanto a gente pensando na radiologia, hoje em dia é mandatório, né, a gente solicitar para poder a gente também avaliar a extensão da doença, como é que está o grau de pneumatização dessa mastoide, como que está a cadeia oscular, a cóclea, os canais semicirculares, e para fazer a programação do tratamento, para ver se tem alguma deiscência ali, como é que é o trajeto do meu nervo facial, como é que está o meu seio sigmoide, são os meus reparos anatômicos. Então a tomografia vai me ajudar bastante para poder programar essa cirurgia. Então, os achados principais ali da otite média crônica, colesteatomatosa, vão ser a erosão ou apagamento do esporão de Chaucer, a erosão da cadeia escular, com aumento do espaço de Prussac ou preenchimento do espaço de Prussac por material com densidade de partes moles, e material com densidade de partes moles ocupando a orelha média. A ressonância também pode ser utilizada, a gente vai avaliar ela principalmente quando a gente suspeita de complicações intracranianas, e o que a gente vai utilizar é a sequência de difusão. A gente pode utilizar ela também no acompanhamento dos pacientes que a gente optar por uma modalidade de tratamento mais conservador, como eu vou falar mais adiante. Então, aqui a gente está mostrando, né, o espaço de Prussac, né, limitado aqui pela parte flácida da membrana timpânica e pelo processo lateral do martelo, né, então o espaço de Prussac. Esse aqui no caso, está normal, né, uma tomografia normal. Aqui a gente também tem o esporão de Chaucer íntegro, né, à esquerda aqui nessa primeira imagem, e na outra imagem a gente tem um tecido mole ocupando aqui o espaço de Prussac, e uma erosão desse esporão, né? A gente não tem mais essa proeminência do esporão de Chaucer, está ausente aqui. Então, já é uma erosão óssea, a gente suspeita bastante. Aqui tem, no caso, também esse material com densidade de partes moles, né? Ocupando tanto o espaço de Prussac como o epitímpano aqui, e a cadeia oscular sendo deslocada medialmente aqui. E aqui a gente tem uma obliteração quase total da orelha média, né, por esse material com densidade de partes moles, é que a gente tem dificuldade de ver de visualizar a cadeia oscular demonstrando a erosão, né, da cadeia oscular. Aqui, no caso, a gente já está vendo uma descontinuidade, né, nessa tomografia, que são as possíveis complicações, ou razões para ter complicações do tegmento timpânico, aqui mostrando por essa seta, e uma provável fístula labiríntica, aqui tendo contato com o canal semicircular. Já aqui a gente vai ver essa insinuação, né, desse tecido cerebral mesmo, para dentro da orelha média, fazendo por essa deiscência que ocorre essa insinuação, essa invaginação aqui, né? As complicações que a gente tem principais do colesteatoma são a extensão por esses espaços pré-formados, formando abscessos, erosões ósseas e osteotromboflebite. Eles são os 3 mecanismos que vão causar as complicações. E a gente vai dividir ela em intratemporais e extratemporais, né, intracranianas, que seriam a mastoidite, a petrosite, a labirintite, fístula labiríntica, paralisia facial periférica. Isso vai ser abordado mais delicadamente, mas vai ser minuciosamente detalhado pela aula que vem, que a Aline vai dar. E as intracranianas seriam meningite, trombose do seio lateral e abscessos intracranianos. Quanto ao tratamento, ele é um tratamento essencialmente cirúrgico, que a gente tem como objetivos principais retirada do colesteatoma, para a gente restaurar um ouvido médio, no caso, sem otorreia,
Preservação ou melhora desse sistema tímpano-muscular quando possível e remoção do máximo de tecido doente naquela região. A gente tem algumas modalidades, né? A aberta, o all-down, cavidade aberta, que a gente fala, mais segura no controle das recidivas e com menor incidência do colestatoma residual, que é a nossa preocupação quando a gente vai fazer essa cirurgia, eliminar a doença, preservando as recidivas e as complicações. E a gente pode ter a técnica fechada também, que a gente vai ter uma esqueletização da cavidade mastóide e ser feito ali depois o controle por imagem ou second look. Controle por imagem, que no caso pode fazer ressonância magnética de difusão, abrir de novo essa mastóide, realmente não tem, porque a diferença entre as duas é que eu vou preservar vou precisar de imagem ou da second look para poder observar as recidivas, complicações. E a gente tem também o auxílio da endoscopia atualmente, não só da microscopia, que vão ser principalmente utilizados se a gente faz uma cirurgia endoscópica naqueles colestatomas restritos da orelha média, sendo que os colestatomas que passam ali da metade mais ou menos do canal semicircular lateral, a gente já não é tão bem tratado pela endoscópia, aumentando o risco. Então, ela tem assim, principalmente para esses colestatomas restritos da orelha média e que não tem grande extensão, que precisa, às vezes, de eu fazer o acesso a regiões de difícil visualização pela microscopia, como o seio timpânico. Mas isso aí a gente faria a associação da microscopia com a endoscopia para poder visualizar essas regiões mais difíceis de acesso. Agora eu vou apresentar um artigo que fala sobre exatamente isso, cirurgia endoscópia, né, uma revisão sistemática, que é da otorrinolaringológica itálica, falando dos resultados da cirurgia de orelha média para o colesteatoma, comparando as abordagens conjuntas ou microscópicas, né? Então, falando um pouco do artigo, né, na introdução ele traz que o manejo cirúrgico desses colesteatomas é um tema controverso ainda, e tem como técnicas principais a tímpano-mastoidectomia, cavidade aberta e cavidade fechada. E falando da evolução da cirurgia endoscópica na otologia, que é uma abordagem minimamente invasiva e que traz boa visualização de áreas importantes, que eu consigo colocar o endoscópio diretamente, né, em contato com a imagem, angular o endoscópio. Nesse artigo, ele executou a busca no PubMed com termos middle ear cholesteatoma e endoscopic ear surgery, e os critérios de inclusão foram artigos que descrevessem os resultados da cirurgia endoscópica da orelha média, isoladamente ou em associação com microscópio cirúrgico, para o tratamento desse cholesteatoma da orelha média, fossem de língua inglesa e tinham que ser documentos de publicações originais. Como critérios de exclusão, patologias que claramente não eram relacionadas aos ouvidos ou que não tivessem nenhuma análise original, como, por exemplo, revisões ou animais ou outro tipo de artigo. Como critérios de inclusão desses artigos de texto completo que ele encontrou da primeira triagem, ele tinha o diagnóstico de colesteatoma de orelha média, com uso de cirurgia endoscópica da orelha média sozinha ou de forma combinada com técnicas microscópicas. Os critérios de exclusão que ele utilizou foram falta de diagnóstico definitivo de colesteatoma, falta de dados clínicos suficientes ou cortes redundantes de pacientes que já foram relatados pelos mesmos autores. Nos resultados, ele encontrou 72 artigos, depois eles triaram 7 estudos que foram publicados entre 2002 e 2013, que compreendiam um total de 515 pacientes e 517 cirurgias, entre as cirurgias de primeira e segunda vez, né? Aqui ele mostra a distribuição dos artigos encontrados por ele, em relação ao ano de publicação, número de pacientes em cada artigo, se o tipo de cirurgia se foi realizada exclusivamente plastia endoscópica transcanal ou a microscopia associada à endoscopia. E aqui ele mostra a porcentagem de pacientes que tiveram colesteatoma residual em cada série que ele encontrou. Engraçado que aqui, por exemplo, nesse de Mijirov et al, não encontrou nenhum residual. Só que o follow-up dele foi de 12 meses. E o tempo aqui de follow-up de cada um, que varia aí entre de 12 até 36, até 43 meses, desculpa.
Na discussão, ele traz que, mostrando de novo que a cirurgia desse colesterol vai ter esse principal objetivo de erradicar o processo da doença e também fornecer o paciente com ouvido seco e seguro. Aí os problemas que a gente tem depois que a gente faz a cirurgia. O colesterol residual, quando a gente não consegue acessar toda a doença e retirar, e a recorrência. E ele traz que as técnicas, ele traz a discussão sobre as técnicas entre canal aberto, canal fechado ou endoscópico, ou combinação da endoscópica com as outras. E ele vai fazer uma discussão aqui dentre os artigos que ele selecionou para o artigo dele. Que Garladan, por exemplo, encontrou, após um segmento médio de 48 meses, de uma variação de 24 até 96 meses, uma taxa de doença residual de 25% nas cavidades fechadas. Já Michiro encontrou um colesterol recorrente em 19,4% das orelhas tratadas com cavidade fechada. Iginomori, realizando 85 cavidades abertas, observaram 18 colesteratomas residuais, que corresponde a 21%, após um ano do segundo exame, que seria aquele second look. Não, aliás, segundo não, ele faz o segundo exame do paciente mesmo. E durante o período de acompanhamento variando entre 4 e 15 anos, com segmento médio de 8 anos, esse autor, que é o Zines, observaram apenas 4 colesteratomas residuais e nenhum colesteratoma recorrente entre 189 cavidades abertas. Já Tomlin demonstrou que, quando realizada como cirurgia de estágio único, a cavidade fechada tem probabilidade de quase 3 vezes maior de recorrência com a cavidade aberta. E a maioria desses estudos vai demonstrar a superioridade da técnica do canal aberto diante das técnicas de cavidade fechada, com maiores taxas de recorrência ou de colesterol residual na cavidade fechada. E os dados dele agora, porque esses são dados de outros artigos, ele fala que nessa revisão a alta taxa dos procedimentos endoscópicos exclusivos, que foi 57%, que realizava só o endoscópico, foi observado em comparação com menor taxa de abordagens combinadas e que requereram uma mastoidectomia, foram 43%, e a taxa de doença residual e as recidivas que aparecem menores em comparação com os dados relatados na literatura, com intervenções nessa parede na parede posterior, faltou posterior do canal, realizadas exclusivamente por microscopia média. E os resultados que ele achou nos artigos que ele pesquisou foram promissores ao confirmar a utilidade do método endoscópico em termos de resultados, que aqui nessa série ele encontrou menos recidivas do que originalmente encontrado pelos outros autores que ele demonstrou, que tinha na literatura. E, como conclusão, ele traz que a tímpanomastoidectomia com cavidade aberta ainda é um método mais efetivo para o tratamento da otite média crônica colesteatomatosa, e a abordagem cirúrgica vai depender da preferência do paciente e dos fatores de estilo de vida, manutenção da parede posterior do canal, e deve ser... desculpa. E ele fala que a manutenção dessa parede posterior vai ser alcançada em pacientes jovens, principalmente, que vão passar longo prazo ali com a cirurgia com a orelha, né, aberta, não vai ter uma vedação da orelha média. E a técnica endoscópica vai poder representar uma ferramenta importante na obtenção desse objetivo, quando a gente quer principalmente fazer uma cavidade fechada, no caso, com endoscópio, né? E mostrando que a revisão confirma a validade da endoscopia, da cirurgia endoscópica otológica, na cirurgia de orelha média, né? Ou como forma principal de cirúrgica, ou como forma adjuvante junto com a microscopia. É isso. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Aproveitar que o doutor está sendo doutor já. Aula. Alex? Oi, pode falar. Oi, André. Tudo bem? Tudo bem. Fiquei com uma dúvida passou batido, não entendi. A parte do efeito de massa, efeito de columela, se puder explicar novamente. E a outra dúvida e assim, a escolha da cavidade fechada ou da cavidade aberta tem as controvérsias, né? Mas tem algum parâmetro objetivo que exista de definir, esse é a cavidade fechada e esse é a cavidade aberta? Tem alguma coisa assim ou é mais subjetivo, analisando caso a caso mesmo? Oi? Deu para entender?
André, tá me ouvindo? Agora sim. Tudo bem, acho que desligou aqui sem Tinha querer. mutado e Então, sobre o efeito columela, é o seguinte, quando a gente tem um colestatoma e uma erosão ali da cadeia vesicular, eu imagino que com comprometimento da cadeia vesicular eu tenho uma perda auditiva que seja condutiva e maior a perda auditiva, quanto maior a erosão dessa cadeia, ou quanto maior a extensão da doença. Só que eu tenho que colestatomas muito grandes ali, que fazem um efeito de massa ali na orelha média, ele por si só vai transmitir o som. Então eu vou utilizar, vai ser como se fosse um bypass, né? No caso, ele vai passar pelo colestatoma o som e ser transmitido. Então eu posso ter um resultado depois da cirurgia pior do que o paciente pode evoluir com uma perda pior do que ele tinha no pré-cirúrgico, porque eu vou retirar esse efeito de massa e a cadeia oscular dele vai estar comprometida. Então ele vai ter um efeito pós-cirúrgico pior na audição. Seria esse o efeito columela, seria o som transmitido pelo sistema ali do colestatoma em contato com a orelha média. E sobre a sua segunda pergunta, pelo que eu li, pelo que a gente vê na prática, as análises são individualizadas. Então, assim, se o paciente tem uma boa chance de segmento, na nossa prática, acho que a gente quase nunca fez, assim, é muito menos a cirurgia de cavidade fechada. Mas se eu tenho uma boa probabilidade ali de acompanhamento do paciente e com indicações assim, precisas e discutidas o caso com o paciente, abordado tudo que a gente pode ter que preservar quando a gente preserva a parede posterior do canal ali. Então, geralmente é individualizado mesmo, não tem um critério muito objetivo. Seria mais assim, se eu consigo fazer um second look desse paciente ou acompanhar, porque se eu não consigo, eu já direto vou para a cavidade aberta. Agora, caso eu consiga, aí a gente passa para a discussão de outras vantagens e desvantagens com o paciente, né? Mas, assim, sempre a possibilidade de fazer o second look ou o acompanhamento radiológico tem que ser mandatória para os casos de cavidade fechada. Ok, entendi. Beleza, valeu. Não por nada. Doutora Tassiana ou doutor Jacinto, querem fazer algum comentário? Ok, Thales, boa aula. Gostei desse trabalho. Você é um fã da uso da endoscopia na cirurgia de ouvido, por isso que eu queria ouvir o doutor Jacinto e a doutora Tassiana. Eu sou suspeito para falar de endoscopia de ouvido, né? Pois é. Eu acredito que a visualização da caixa timpânica e da mastóide com a ótica ajuda muito, porque tem a angulação. No microscópio nem sempre você consegue, né? Mas aí vai depender do profissional e da prática de cada um mesmo.